E aí pessoal, beleza? De boa? Tudo certinho com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje, pessoal, é terça-feira. Então, tecnicamente era para sair hoje uma terça agiológica. Eu tinha até pensado no santo que eu ia falar, que seria São Domingos. Mas eu parei para pensar aqui um vídeo que eu já queria fazer há um tempo, né? Inclusive eu já tinha dito que eu ia fazer esse vídeo, mas eu tava aqui enrolando, né, um pouco. Então eu pensei, poxa, nessa terça-feira, ao invés então de eu contar a história de um santo ou uma santa, por que não contar a minha história? Não toda a minha história, né, evidentemente, mas particularmente dando um foco na minha conversão ao catolicismo. Na verdade, na minha reconversão. Vamos começar aqui, mas antes de tudo, peço para que você dê seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e não se esqueça, meu livro Mentes Inquietas ainda está à venda. Você pode comprar ele tanto pelo meu e-mail, que eu vou deixar aqui nos comentários fixado, quanto também no site Clube de Autores, mas lá é um pouco mais caro, enfim. Vamos realmente começar aqui o vídeo. Então, gente, eu nasci em uma família católica. Então, logicamente, como a maior parte dos brasileiros, eu nasci em uma família católica, de berço católico. Só que, infelizmente, a minha família, apesar de se dizer católica, a maior parte deles não é bem católico praticante, né? É uma coisa que nós temos hoje aqui no Brasil, né? Assim, hoje não. Tipo, já vem isso antes, mas assim, nas últimas décadas surgiu um nome, né, que eu sempre achei muito estranho e assim completamente nonsense, que é o termo católico não praticante, o que não faz sentido algum. Porque veja, se você realmente crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele é Deus encarnado, que ele morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, cara, isso deve ser o centro das nossas vidas. Isso é algo que beira, né, que tipo, tá acima do espaço e do tempo, tá para toda a eternidade, tá para toda o, assim, é todo o sentido das nossas vidas. Então, eu nunca vi lógica alguma no termo católico não praticante, mas enfim, a maior parte da minha família, ela se diz, né, um católico não praticante, ou seja, eu creio que assim, todos os membros da minha família, né, eles são batizados e também receberam a primeira comunhão. Só que, é o que eu falei, é um católico mais de IBGE. Não vai muito na missa, não se confessa, sei lá, não reza o Santo Rosário, enfim. E, acima de tudo, não tem a visão de mundo que um católico tem, a esperança que um católico tem, né? E nem o modo de vida certo que um católico deve ter. Então, é um católico mais só de nome. E, inclusive, também tem uma parte, né, da minha família que nem católico é. Tipo, foi criado como católico, viveu, assim, por um tempo a fé, mas acabou apostatando, né, acabou abandonando a fé. Então, tipo, nunca teve muita força, assim, na parte da fé da minha família, mas sim, estava lá. Então, por estar lá, por tradição, eu fui batizado ainda muito bebê, né? Também fiz catequese, recebi primeira comunhão, mas para vocês terem também um pouco de noção, eu não fui crismado. Eu hoje, no dia 8 de abril de 2025, eu ainda não sou crismado. Eu vou ser, né, em maio desse ano, eu estou fazendo, mas até onde eu vi, eu sou um dos únicos da minha família que vai ser crismado. A maior parte não é só batizado e fez também a primeira comunhão. Então, é isso. Tipo, a fé estava lá, mas não muito forte, mas não com uma base muito sólida. Inclusive, eu tenho a impressão de que nós éramos mais católicos no passado. Pode ser só uma impressão minha, né, uma falsa memória, mas eu tenho essa lembrança, porque eu lembro de que quando eu era assim mais novo, eu lembro de que todo domingo, assim, eu e meus pais íamos à missa, né, tipo, sempre, todo domingo. Com o tempo, né, esse costume acabou sendo largado. Na minha infância, eu fui criado como católico, inclusive,
até o quinto ano eu estudei na escola da minha tia, que não era um colégio católico, só que após isso eu fui para o sexto ano, né, para o ensino fundamental, ensino fundamental 2. E aí eu fui para um colégio católico e fiquei lá até o segundo ano do ensino médio, que é o colégio Nossa Senhora Auxiliadora. Mas aí que tá. Esse é um grande erro fundamental de grande parte dos colégios católicos hoje aqui no Brasil, que não segue uma tradição muito forte. É um católico mais modernista, digamos assim. Isso é algo muito ruim. Inclusive, eu só fui notar, só quando eu saí da escola e só quando eu me converti de volta, que aquela escola católica, apesar de ser boa, mas na parte da base católica, ela seguia muito uma linha da teologia da libertação. Eu lembro que sempre que iam fazer alguma palestra lá, o tema era sempre relacionado à campanha da fraternidade, o que, como vocês sabem, nos últimos anos sempre recebeu investimento da ala progressista da igreja, da ala modernista da igreja, especialmente da parte da teologia da libertação. Então isso sempre foi muito forte na escola. Inclusive, mesmo eu tendo feito catequese, também seguia o mesmo erro do INSA, né, do colégio que eu era, de que era uma catequese muito também voltado para o lado modernista, para o lado, né, pós-concílio Vaticano II, também tinha isso lá muito forte. Então, ou seja, juntando os dois, tanto a minha catequese quanto o que foi ensinado lá na escola, minha base católica é extremamente fraca. Mas claro, eu ainda acreditava em Deus, eu ainda via Jesus como o Filho de Deus, eu acreditava, né, na vida pós-morte, mas assim, eu estava muito longe de ser um bom católico, né? E então aí, eu já não tinha uma impressão muito boa do que era a religião em si. E ainda mais, colocando na minha cabeça todos esses erros, assim, grotescos da história da igreja, que a escola nos ensina, essa impressão que eu tinha já também não estava muito boa. Ou seja, eu fui ensinado na escola de que a Idade Média foi a Idade das Trevas, que a Inquisição foi algo terrível, né, que matou 100 milhões de pessoas e que as cruzadas só os cristãos é que era o lado ruim da história, de que a igreja perseguiu a ciência e os cientistas e que matou Galileu Galilei. Nossa, eu recebi tanta desinformação histórica que fez com que a minha impressão do que era o catolicismo não fosse boa. Para ainda, né, aumentar ainda mais, tem uma pessoa da minha família que ela é evangélica. E ela é dessas, assim, ela é uma evangélica muito radical, sabe? Então tudo que eu ouvi acerca dela falando, olha só como que a religião é algo assim, fanático e tal, acabou também não favorecendo muito minha visão, não só do catolicismo, mas do cristianismo em si. Eu comecei a ver o cristianismo e todas as outras religiões como muito fanáticas, como muito opressivas. Então eu já não estava então mais muito afim de ser católico e de tipo seguir uma religião. Ou seja, não ia mais à missa também, não me confessava e, bem, eu pelo menos rezava. Assim, isso foi um costume que eu sempre tive, que eu sempre rezei antes de dormir, eu sempre fiz isso. Mas assim, seguir a religião em si, isso é uma coisa que eu já tinha largado. E aí, para aumentar ainda mais, chegou a época da Covid-19, da pandemia. Nessa época, né? E assim, antes disso, teve também as ondas das eleições de 2018, que eu fiquei muito interessado em política, comecei a ler, né, sobre o assunto, não em livros, né, mas em sites, também vi muitos vídeos e tal sobre várias opiniões, enfim. Então, nessa época, eu comecei a adotar uma visão mais à direita.
E eu me dizia um conservador, embora eu não fazia ideia do que era aquilo. E embora eu me assumisse como um conservador, eu tinha uma visão de mundo muito mais liberal, ou seja, eu fazia parte, né, de uma comunidade no Amino sobre política, e lá, cara, eu era todo dia chamado de neoliberal, e eu tinha realmente uma visão mais liberal de mundo. Eu achava que a religião tipo, não tinha nada a ver com o Estado. Eu achava que o Estado tinha que ser mínimo ou até não existir. Eu achava... Cara, enfim, eu tinha uma visão de mundo extremamente liberal. Então, juntando isso tudo, eu acabava me identificando mais com a direita. E foi nessa época que eu comecei a ter uma noção da doutrinação que ocorre tanto nas escolas, quanto na mídia, quanto nas faculdades. Então, tudo que se falava acerca da direita e da esquerda na escola, eu já desconfiava. Por exemplo, já teve, sim, professor meu que falou bem de, sei lá, Che Guevara ou Lenin. Então, eu sabendo que ambos eram de esquerda, eu já começava a achar que o que ele ensinava era errado. Porém, eu ainda tinha na cabeça tudo que me foi ensinado de ruim acerca da igreja. Porque na minha cabeça a igreja, né, tipo, não tinha nada a ver com isso, né, tipo, com história, ou com doutrinação e com política. Então, tudo que foi dito de ruim acerca da igreja eu ainda acreditava. Mas o que era dito acerca de direita e de esquerda e de política no geral, eu sempre desconfiava. Então, graças a Deus, nessa época, eu já estava odiando o comunismo e assim, eu já desprezava isso. E aí eu comecei a ler, né, bastante sobre política, só que da política eu fui para a filosofia. Então eu comecei a estudar a história da filosofia, vi, né, tipo, diferentes autores, e aí nessa época foi a época que eu mais me afastei da fé. Por quê? Eu ainda me dizia católico, embora não fizesse parte, né, realmente da religião. Mas eu ainda me dizia católico, me dizia cristão. Só que nessa época eu comecei a desconfiar, não que Deus existia, eu sempre acreditei em Deus. Sempre, sempre, sempre. Nunca fui ateu, graças a Deus. Mas eu comecei a desconfiar dos poderes de Deus. Eu comecei a achar que, ora, se Deus existe, ele deve ser ou uma energia, ou o universo, ou a própria natureza. Mas eu comecei a pensar o seguinte, ora, se tem tanto sofrimento no mundo, então eu acho que Deus não se importa muito com a gente. Ele, não intervém por nós. Então, assim, na minha cabeça, Deus existia, mas ele existia só à parte, muito longe de nós. E, ele não se comunicava com a gente. Ele não se importava com a gente. Esse era meu pensamento. Então, essa foi a época que eu mais me afastei da fé. Então, eu comecei a me considerar como um deísta. Ou seja, a pessoa que crê em Deus, mas que não tem uma religião. Mas, também, lendo, né, bastante sobre filosofia, eu comecei a me interessar muito em Schopenhauer. Esse foi, assim, de longe, o filósofo na época, né, que mais me influenciou. Eu li muita coisa do Schopenhauer, eu tenho aqui vários livros dele aqui em casa, li, assim, muita coisa dele, porque a visão de mundo dele, ascética, de que afirma que os desejos e os apegos são ruins, que causam sofrimento no homem, começou a me interessar, eu comecei a ver sentido naquilo. Então, graças a isso, eu comecei a me considerar um Schopenhaueriano, ou seja, eu achava, né, que o sentido da vida era realmente nós pararmos de buscar um sentido. Eu comecei a crer nisso, né? Eu achava que, ora, nós não devemos, querer nada, se apegar a nada. Nós temos que nos abdicar de tudo. Eu comecei a crer nisso. E, assim, eu acho que por um ano, mais ou menos, eu tive essa visão de mundo. E aí, de Schopenhauer, né,
eu só me considerava schopenhaueriano, eu acabei me inclinando muito para o budismo, que é uma visão mais elevada de Schopenhauer, que é muito parecido, mas então eu comecei a me considerar um budista. Eu comecei a ler, né, bastante sobre o assunto, comecei a meditar, comecei a, ler sobre a história de Buda e também de vários mosteiros, né, budistas. Só que eu estava ainda estudando filosofia. E aí duas coisas me fizeram repensar, né, de ideia. A primeira delas foi lendo Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Particularmente também a visão das 5 vias de São Tomás de Aquino e como é que ele explica o modus operandi de Deus, como é que ele atua no universo, enfim. E eu comecei a pensar, olha, se esses dois autores que eu gosto, que eu me interesso por eles, que eram tão inteligentes, eram católicos, deve ter uma verdade aí. A outra coisa foi também lendo o livro Em Busca de um Sentido, do Viktor Frankl, que afirmava que o homem busca, acima de tudo, um propósito para a sua vida. Algo que eu não encontrava nem em Schopenhauer, nem no budismo. Eu achava ambos muito passivos, muito da só negação. E eu queria mais ação, algo mais ativo, algo que realmente penetrasse a vontade última e suprema do homem, que eu encontrei um pouco no Viktor Frankl e também nos dois santos citados. E outra coisa também eu comecei a pensar, eu comecei a ver, olha, se Deus criou todo o universo, mas ele não se importa com a gente, por que ele nos criou? Por que ele criou o universo? Então eu comecei a pensar que aquela minha visão de Deus, de que ele existe, mas que ele está muito longe, que ele não se importa com nós, que ele não intervém na humanidade, eu comecei a pensar, ora, essa visão de mundo não faz sentido. Então, se tem, uma religião certa, não pode ser essa religião panteísta ou só deísta. São, visões de mundo que não fazem o menor sentido lógico e metafísico. Então, eu comecei a repensar o assunto, juntando tudo isso que eu falei, né? Tanto, dessa visão de Deus, quanto também essa minha sensação de que não se pode ficar só na passividade, na negação. Também tem que partir para a ação, algo que não tinha no budismo e em Schopenhauer, mas eu via no catolicismo. E aí, mais outra coisa. Lembra que eu falei que eu já tinha um desprezo pelo comunismo e por várias vertentes da esquerda? Pois bem, eu comecei então a ver o ódio que a esquerda, mais particularmente ainda os comunistas, tinham da Igreja Católica. E eu comecei a pensar, ora, se essas pessoas que são mais odeiam com tanto ódio, com tanta força, com tanta violência a Igreja, isso quer dizer que a Igreja talvez seja boa. Então eu comecei a repensar minha visão de mundo. Comecei a ver, ora, os comunistas odeiam a Igreja. Então, é um sinal de que ela é boa. Santo Agostinho e São Tomás de Aquino mostram uma visão muito mais ativa do que é o homem, do que mostra o budismo e Schopenhauer. E ambos eram católicos. Viktor Frankl diz que o que o homem busca é um sentido da vida e não uma negação de tudo. E também outra coisa, em nenhuma outra religião eu vi tanta intervenção de Deus quanto no cristianismo. Por quê? Todas as outras têm uma visão muito parecida com a que eu tinha de Deus. Ou seja, de que ele existe, mas que ele não intervém tanto assim. Ora, no cristianismo, Deus literalmente se fez homem, se encarnou como homem e sofreu e morreu por nós. Que religião no mundo apresenta isso? Então eu comecei a ver uma exclusividade no cristianismo muito forte. E aí, repensando isso tudo, eu falei, poxa, eu acho que eu devo voltar a ser católico. Eu acho que eu devo realmente começar a repensar minha visão de mundo, minha forma de se comportar, de pensar, de falar, enfim. Então, com mais ou menos 16 para 17 anos, eu falei, é isso, vou voltar a ser cristão.
Mas, aí que tá. Quando eu pensei, vou voltar a ser cristão, eu já imediatamente falei, eu sou católico. Mas eu ainda não fazia ideia da diferença que tinha entre o catolicismo, o protestantismo e também os ortodoxos. Isso é uma coisa que eu comecei a estudar com o tempo. E cada vez mais que eu estudava, mais eu via a força, mais eu via a veracidade da doutrina católica sobre todas as outras. É aquilo que Leibniz ensina. Tudo que você aprende, escuta, né? Coloque na sua cabeça que é certo e que é verdade. Se realmente for verdade, se realmente aquilo for certo, for como é apresentado, com o tempo ele vai resistir a tudo que for contra ele. Porque veja, eu aceitei o catolicismo, mesmo não tendo uma base assim de estudo muito forte sobre ele e sobre os seus opositores. Mas com o tempo, né? Então eu o aceitando, com o tempo, tudo que era apresentado contra ele, argumentos contra ele, e eu via que eram assim fracos, que eram facilmente refutáveis, como por exemplo os ataques, né, que tipo fazem ao papado, que tipo dizem que o Papa não devia existir e que devia ser só Cristo. Eu via esse tipo de argumento como muito fraco, muito fácil de ser refutado, ou como, sei lá, a veneração à imagem dos santos, facilmente refutável. Então tudo que eu via contra o catolicismo, com o tempo, né, me pareceu facilmente refutável. Então isso só começou a fortalecer ainda mais a minha fé. E só nos últimos tempos que eu comecei a me tornar também um católico mais tradicional, um católico mais tradicionalista. Mas isso é assunto para outro vídeo. Então é isso, gente. Essa foi meio que a minha curta história, né, sobre a minha reconversão. Espero que vocês tenham gostado, servido de alguma lição para vocês. E é isso. Obrigado, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou.